Shalom. Então hoje o nosso assunto são os tzitzit, que são essas franjas que os judeus até hoje eles usam nas borlas ou nas bordas das suas vestes. São usadas em número de 4, né, representando como os 4 cantos da terra, né, que na verdade é como se fosse a totalidade, né? Então são 4 dessas usadas nos cantos das vestes. Os judeus eles usam às vezes nos seus cintos, ou pode ser usado, eles têm uma veste como se fosse um chale, e que é chamado talit katan, e que essas franjas elas são já acopladas nessa veste, que é colocada por baixo e fica para fora apenas a franja. E então eles usam isso. A questão é que eles usam, é uma tradição dos judeus, do judaísmo, ou é um mandamento de Deus? Qual é a razão para os tzitzit, que é o nome hebraico dessa franja, que é usada na orla ou na borla das vestes? Quem que deve usar os tzitzit? Todos? Só os judeus? Só os homens? A quem foi dado esse mandamento? Então, hoje, o nosso desafio nesse estudo é fazer uma reflexão com base no texto bíblico acerca desse assunto, o assunto do tzitzit, e explorar um pouco o que as escrituras trazem de conhecimento para nós neste assunto. Então, vamos lá. Nós temos esse assunto na Torá de Moisés, em Números capítulo 15, a partir do verso 37, nós lemos assim: E Yahua falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, tzitzit, pelas suas gerações, ou seja, para todas as gerações, para sempre. E nas franjas das borlas ponham uma fita azul. Então, nessas franjas, o único requisito é que se coloque um fio azul. Esse azul, o nome em hebraico é tehelet, e é a cor do céu, e toda vez que aparece é uma ligação com o céu, com aquilo que vem do alto. Então, essas franjas são para serem feitas com fio azul e para serem usadas na orla das vestes, né? Em geral, os judeus até hoje, e os judeus messiânicos também, aqueles que creem que Yeshua é o Messias prometido, o Salvador, eles usam 4 desses aqui, do tzitzit, na orla das suas vestes, ou nos seus cintos, nas suas roupas. E para que o Criador deu esse tzitzit? Isso aqui é um mandamento, não é uma tradição, não é doutrina rabínica, está estabelecido aqui na Torá, em Números capítulo 15, a partir do verso 37, como eu falei, e também está repetido em Deuteronômio 22, no verso 12, quando Moisés faz a repetição dos mandamentos. Então, não há dúvida que o tzitzit, que é isso, são essas franjas, são um mandamento, diferente do kippá, que é aquele chapeuzinho que os judeus usam, que aquilo não é mandamento, não está estabelecido na escritura como um mandamento, aquilo é usado como um símbolo, e existe até uma história que eu quero compartilhar com vocês, que em determinado momento na Babilônia, eles foram proibidos de usar o chale de oração, que é o talit, né? Que é aquele chale que eles se cobrem, que é como se fosse, eles fazem um pequeno quarto de oração e ali eles oram abaixo do talit. E tendo sido proibidos de orar com os seus talites na Babilônia, eles então fizeram um artifício de cortar um redondinho e colocar sobre a cabeça, como se fosse o talit, né? E ele serve de simbolismo para lembrar que acima da cabeça deles
o Criador, né? Para não esquecer disso. E daí surgiu a tradição do Kippur, que Yeshua não combateu as tradições conquanto elas não fossem contrárias àquilo que a palavra do Pai estabelece. Então, eu creio que usar o Kippur não fere o que está escrito nas Escrituras, porque ele não contraria a palavra do Pai, né? É uma tradição, devemos saber disso, não é um mandamento, então é opcional, porque os mandamentos, eles não são opcionais. Deus, ele não nos pede opinião naquilo que está escrito, ele nos pede obediência, como filhos, porque os filhos são aqueles que obedecem. E a palavra diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, isso está lá em João. Então, ser filho é escolher obedecer. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Os filhos são os obedientes, né? E então os tzitzit, eles são feitos de várias formas hoje, mas o requisito principal é que haja um fio azul, porque este é o requisito que a Escritura, que Deus colocou. E eles são confeccionados com nós e como se fossem espaços, né? Então aqui nós temos um que na parte principal ele tem quatro trechos azul, 4 espaços. E isso representaria as 4 letras do nome do Criador, né? E tem 5 nós, que representariam os 5 livros da Torá. Então, mas isso há uma liberdade bíblica, escritural, para que se faça o tzitzit. E que cor usar, o único requisito é que tem que ter um fio azul, que é o fio que vem do céu para a terra, né? Essa conexão, né? O Tehelet. Então, agora, quem deve usar? É um mandamento aqui nas Escrituras que está escrito, fala aos filhos de Israel. Mais frequentemente do que não, filhos de Israel, quando essa expressão ela é usada, ela se refere a todo o povo e não exclui as mulheres. Como os mandamentos sobre o maná, sobre o Shabá, todos eles são para os filhos de Israel. E ninguém imagina que as mulheres estivessem excluídas, né, do Shabá ou do maná, e tantas vezes os filhos de Israel são a totalidade do povo. E em Levíticos, quando o Criador quer especificar mandamentos que são exclusivos para homem, ele bota a palavra lá, ish, e para mulher, ishá. Então existem, o Criador ele não tem dificuldade de diferenciar o que fosse só para homem e o que fosse só para mulher, porque nós achamos isso em referências aqui no livro de Levítico. Então esse é um argumento daqueles que defendem que as mulheres podem e devem usar tzitzit, porque como o Criador não distinguiu, podendo ter distinguido, e aqui não caberia distinção, já que lembrar dos mandamentos é um papel de toda a humanidade, né? Que aceite e receba o Criador como seu Elohim, né? Agora, contrário a isso, a esse argumento, tem o argumento de que a palavra macho em hebraico é zakar. Zakar. Lá em Gênesis, quando diz que o Criador os fez, macho e fêmea os criou, né? Essa palavra macho e fêmea, zakar, nikivá. Então, zakar é lembrar. Então, a característica do macho, do masculino, do homem, é fazer lembrar. Então, como este seria um mandamento para lembrar, ele é um mandamento que seria exigido dos homens e opcional para as mulheres. Exigido dos homens
e opcional para as mulheres, já que a função do masculino é fazer lembrar, porque isso estaria atrelado ao propósito na criação. E a mulher, se ela desejar, ela pode usar, né? Mas o homem, ele seria obrigado a usar. Então, e eu entendo que essa é uma boa interpretação, né? As mulheres, elas não estão alijadas de nada que o Criador dê, quanto mais uma coisa que seja para fazer lembrar, para que não se erre. Mas é o homem que, no seio da sua família, ele tem que estar atento e estar dizendo, não, eu não posso falhar nisso. Até porque ao homem é dado proteger o lar da porta para fora, trazendo sustento, trazendo segurança, trazendo o que for necessário. E a mulher é dada fazer, digamos assim, circundar esse homem e digamos assim, proteger o lar da porta para dentro e também ao seu próprio marido, né? Dando esse apoio para que ele desenvolva todo o potencial que Deus tem para ele, para que ele tenha tranquilidade para produzir o que precisa ser produzido para o sustento da família, para a segurança da família também. Então, que é próprio da palavra para mulher, para fêmea, para, né? Enfim. Então, eu entendo que os tzitzis são obrigatórios para os homens e são opcionais para as mulheres, por causa disso, por causa da palavra macho e a função do tzitzi ser para fazer lembrar, né? E é interessante aqui em Números 15, o mandamento para o tzitzi, que é a primeira vez que aparece esse mandamento na Torá, nas Escrituras, ele é dado em seguida ao mandamento, a uma quebra do Shabá, né? O Shabá, ele é um sinal entre o Criador e o povo de Yahuwah, né? Ele é como se fosse assim, a marca de Yahuwah sobre o seu povo é o Shabá. E isso está escrito em várias passagens. Uma delas é Ezequiel 20:20. Então, se nós formos ler Ezequiel 20:20, nós temos o seguinte escrito e estabelecido: santificai os meus Shabates, e eles serão um sinal entre mim e vós. Santificar quer dizer separar, para que possais saber que eu sou Yahuwah, vosso Elohim. Então, o Shabá é um sinal sobre o povo. O que é um sinal, uma marca? Por exemplo, a minha aliança de casamento, ela é um sinal, ela é uma marca, ela é algo que eu tenho com o meu marido, né? Que eu carrego como um símbolo de algo que é de ouro e é infinito, que eu estou aliançada com alguém. Então, isso é um sinal, né? E se eu honrar este sinal no meu coração, então, de fato, este sinal ele não será meramente exterior. E o Shabá, ele não deve ser meramente exterior. O Shabá, ele deve ser um momento em que nós procuremos estar separados em comunhão com os nossos irmãos, filhos do nosso Pai, o Criador, e também em comunhão com o próprio Criador, né? Estando separados do mundo. Sede separados porque eu sou separado, sede santos porque eu sou santo, diz Yahuwah, ali em Levítico 19, né? E Yeshua, ele repete isso quando ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, os tzitzi e o sábado, eles são também uma identidade, porque se tem duas coisas que, quando você faz, você sobressai no meio da multidão, uma delas é usar um tzitzi. Ninguém tem dúvida de que você é um filho, ou ao menos um servo, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó.
né, do Deus de Israel. E também quando você guarda o Shabá, quando você se separa no Shabá. Então, tanto o Shabá quanto os tzitzit, eles são um símbolo da nossa identidade, da identidade de um povo separado. São uma marca, que essa marca, o Aleph Tav ou Aleph Vav Tav, o Aleph e o Tav ligados pelo Vav, Yeshua, homem, né? Ele é o Aleph Tav, o primeiro e o último, né? São a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, né? E o Vav é o número 6, é o que liga, né? Yeshua, homem. Então, essa é uma palavra que significa sinal. A palavra sinal ou marca é o Aleph Vav Tav, né? Então, é uma aliança. E o tzitzit, ele é dado logo após a história de um homem que quebra o Shabá, indo apanhar lenha durante um Shabá. E o povo o pega violando o mandamento, e essa violação ela não é acidental, porque ninguém viola o Shabá de modo acidental, né? Estando no meio do povo. Bom, se alguém estivesse em coma e acordasse no Shabá e não soubesse ou lembrasse, poderia violar o Shabá, digamos, de modo por erro, acidental. Mas quando você está bem e vive no meio do povo, como é o caso desse homem que foi apanhado rachando lenha no Shabá, não é acidental, é o pecado proposital. E esse pecado que é proposital, que a Bíblia diz que ele é cometido atrevidamente, ele é um pecado para o qual não há cobertura nas Escrituras. Os pecados para os quais há cobertura são os pecados por erro, o pecado por culpa, ignorância, né? São feitos culposamente, não dolosamente. O pecado que é assintoso, que é doloso, para esse não há cobertura. E esse teria sido uma razão pela qual Yeshua, ele exclama na cruz, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, Yeshua classifica o pecado da crucificação dele para aquele povo como um pecado por ignorância, tá? Para que isso possa ser coberto, né? Pelo que se chama kafar, né? Que a gente fala que expiado, né? A palavra expiação na Bíblia é kafar, é cobrir, né? Então, esse homem pegando lenha de forma assintosa, ele é levado perante Arão, Moisés e toda a congregação e se consulta ao Criador o que fazer com relação a ele. E a resposta é que ele precisa ser apedrejado e morto. O fato é que todo pecado é a transgressão da Torá, da instrução de Deus. Esse é um conceito bíblico. 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da Torá, da lei de Deus, da instrução do Criador. Então, todo pecado, ele gera morte, se não houver arrependimento e se não houver cobertura, ele gera morte, né? O salário do pecado é a morte, está escrito. Então, quando o Criador aqui, ele determina que esse homem seja apedrejado e morto, ele apenas adiantou uma sentença que já estava dada pela própria escolha da pessoa. E ele adiantou isso porque se não houver punição, outros inadvertidamente, mais inocentes, tolos, inexperientes, podem até imaginar, não, era brincadeira, não vai ter punição, o pecado não dá em morte, a gente não viu ninguém morrer. Então, de fato, aqui foi uma questão pedagógica, porque essa pessoa ela já tinha escolhido para si a sentença de morte. O que foi feito foi antecipar isso para que uma maçã podre não apodrecesse todo o cesto de maçãs, para que não se pensasse que, se não se viu
imediatamente a consequência não se confundisse com uma falta de consequência. E aí, imediatamente a essa quebra e a essa morte, com relação à violação do Shabá, é dado o mandamento do Tzitzit, para lembrar, né? E nesse mandamento diz para que vocês não sigam o vosso próprio coração, como fez o homem lá, indo pegar a lenha, desprezou a palavra de Deus, ele seguiu o próprio coração, o próprio entendimento. E não siga os vossos próprios olhos, teu modo de ver a vida, a tua justiça própria, né? E nós temos lá em Eclesiastes, né? Não sejais demasiadamente justo ou demasiadamente sábio. A justiça própria e a sabedoria própria, por quê? Porque destruirias a ti mesmo. Elas dão em destruição, dão em morte. Porque existe uma semente, que é a palavra de Deus, que gera vida, que frutifica para a vida. E existe uma semente, que é a semente do joio, que ela é vazia de fruto, que ela é infrutífera e que não alimenta e que ela gera morte, ela é a outra árvore. Então, o Criador, ele ensina e ele não tem prazer na morte do desobediente, do ímpio, está escrito, né? Então, ele dá esse mandamento por essa razão, para que os seus filhos, eles não errem em relação à guarda, à proteção, à obediência dos mandamentos. E nós nunca podemos esquecer que Apocalipse 14:12, ele diz que a perseverança dos santos, dos separados, daqueles que estão sendo separados, é dúplice. Receber o Messias como Salvador, que é o presente, é o amor de Deus imerecido, e viver, então, amando a Deus em retribuição, que é obedecer os mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João 15:14 também, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Tenho-vos chamado amigos. Então, assim, sobre as franjas, elas são uma marca, um selo, uma aliança, elas são identidade, elas são a nossa cobertura, né? Por quê? Porque essas franjas, elas são colocadas nas vestes, naquilo que nos cobre, né? Então, a nossa veste, né? Em Apocalipse também tem uma passagem que as vestes de linho fino são os nossos atos de justiça, são os atos em obediência à palavra de Deus, não obediência mecânica, é uma obediência em conformidade aos dois princípios que devem nortear toda a nossa obediência, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, né? Então, essa cobertura. E também nós temos passagens em que há uma fala de um noivo ou um marido sobre a sua noiva, por exemplo, em Ezequiel 16:18, né, que ele cobre com as suas asas. E nessas asas, no canaf, que é a mesma palavra lá de Malaquias, onde é colocado os tzitzit, né, essas franjas, essas borlas, né? E então fala também de um casamento, de uma proteção, de uma aliança, que é uma aliança de intimidade, como o noivo e a sua noiva, homem e mulher, macho e fêmea, e também da autoridade do Criador sobre a nossa vida, quando nós escolhemos obedecer. Quando Davi, lá em 1 Samuel 24, do versos 3 ao verso 7, diz que ele corta a orla da veste de Saul, o que ele corta são os tzitzit, ele corta. E isso aqui é como se, olha, você quebrou já os mandamentos, você está sem essa autoridade. Isso aí você está usando de forma vazia. Depois ele se arrepende de ter feito isso. Por quê? Porque ele disse, não, deixa que o próprio Criador, ele vai fazer, ele deveria fazer, não eu, né? Ele não matou Saul, teve a oportunidade,
mas ele cortou um símbolo da aliança de Saul com Deus na sua orla, porque estava vazio aquilo de significado. Era como se fosse um anel na mão de alguém que não honra, que é adúltero, que não honra o sinal, né? Então, tudo isso é o que os tzitzit representam, né? E em Deuteronômio 22, verso 12, nós temos repetido com outras palavras, Moisés dizendo: farás franjas para os 4 cantos da tua veste com que te cobres, né? Então é a repetição do mandamento do tzitzit em Deuteronômio 22, 12. Nós vamos gravar um estudo agora na sequência, mas fazer um estudo separado sobre a vinculação em Deuteronômio 22 sobre as diversas leis de não misturar sementes, de não misturar animais com essas franjas, tá? E aí em seguida a gente vai gravar para não ficar muito longo, né? Vai gravar como um outro estudo, tá? E assim eu me despeço e digo Shalom. Estudem suas Bíblias, porque é na palavra de Deus, nas Escrituras, que nós encontramos vida agora abundante e vida eterna, o caminho estreito, o reino de Deus. Shalom.